58, amores! Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro número 58. Estamos fechando o ano de 2025. Ano passado, a gente estava aqui nessa egrégora da comunidade, fechando o ano de 2024. Então, eu estou muito feliz e grata, porque a gente começou aí um movimento juntos. Kátia também começou desde o iniciozinho, a Marie veio carregadinha lá do outro grupo, o Rogério veio no meio do caminho, a Maria também veio lá do outro grupo. E a gente está julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e fechamos dezembro. A gente está exatamente há 1 ano e meio juntos, amores. Que felicidade, que alegria estar com vocês. E para esse nosso novo movimento, eu escolhi trazer esse tema, como se comprometer com a sua prosperidade, com o seu dinheiro. E a Maria já estava aqui em aula, falando sobre o case dela, e a gente já tem muito assunto para poder falar aqui com vocês. Eu vou abrir uma pazinha, até eu já tenho os meus cadernos aqui da Doutora Prosperidade, sempre falei para vocês, mas sabe que eu tinha tudo aqui, ó, nesse caderno. Agora, amores, eu fiz 3 cadernos aqui, um para cada bloco. Então, vou abrir para vocês verem. Dá uma olhadinha aqui como que a gente se organiza nos nossos encontros, porque, lógico, a nossa mente ela é caótica, não é mesmo? E na nossa mente caótica fica aquele bando de informação e passado, presente e futuro, e ai, que doideira, o que que eu faço agora? Mas, por mais que a aula ela tenha as suas profundidades, nuances, e a gente possa fugir a alguma coisa, vocês veem que no nosso encontro eu sempre vou puxando também para o conteúdo da aula. Então, nesse conteúdo de como se comprometer com a sua prosperidade, com o seu dinheiro, a gente tem 3 blocos, que é perguntas, consciências e tarefas. Consciências são conclusões que a gente vai tirando aqui no meio do caminho, a gente começa sem nada, no zerinho só com uma pergunta. E nessa pergunta a gente vai tirando conclusão, dessas conclusões eu quero sim que vocês executem e tenham resultado desses encontros, por mais grandes que sejam, pequenos. A gente tem conteúdos mais longos aqui nas aulas da comunidade da Doutora Prosperidade. E também nós precisamos se indagar de algumas coisas, porque às vezes a pergunta que eu faço vai ser a mesma que o Rogério vai fazer, só que a gente vai ter conclusões diferentes, porque cada um tem o seu bloco de crenças. Assim como a Maria estava trazendo a forma e estrutura do marido dela de funcionar, que às vezes dá uma empacadinha ali, todo mundo tem o seu lugar de empacar. E estamos aqui para poder trazer novas conexões neurais mesmo, novas expansões, novas informações para vocês observarem de lugares diferentes. Um ponto aqui, eu vou fechar, e se eu olho para o lado é para poder escrever. Na nossa última aula, aqui dentro da comunidade da Doutora Prosperidade, se vocês olharem dentro do nosso canal do YouTube, tem Doutora Flix, GCN Flix, que são 2 playlists dentro do nosso canal do YouTube. Na nossa última aula, eu falei sobre como se estruturar para fazer mais dinheiro na sua vida. E eu vou começar por isso, porque também tem a ver com todo o nosso contexto. E tem a ver com ponto de vista. E é isso que a gente precisa estar muito consciente e não fixo nem permanente. Nós precisamos ser mais flexíveis com a vida. E ontem estava atendendo uma cliente maravilhosa na nossa consulta MCO, e eu trouxe para ela, falei, deixa a pessoa ser a pessoa. Baixa julgamentos e expectativas. E é por causa dos nossos julgamentos e expectativas que, às vezes, a gente trava, ergue barreiras e tem mais dificuldade e esforço para caminhar. E aqui a minha missão é poder trazer mais leveza, mais clareza, mais fluidez para o caminho de vocês serem mais prósperos. E prosperidade nada mais é que obter aquilo que deseja, o que cada um deseja. A gente precisa entender com discernimento, porque é para lá que vocês precisam ir. E quando a gente fala de prosperidade aqui dentro da Doutora Prosperidade, é de uma saúde integral.
envolvendo você como ser pessoa física, envolvendo tua pessoa jurídica, ou teu servir, o teu CLT, o que você faz como profissão, e tudo isso engloba, tudo está num emaranhado e num movimento e num círculo. Isso engloba a parte financeira. Então, entendam que dentro da Doutora Prosperidade a gente trabalha educação financeira, autoconhecimento e negócios, que são nossos 3 pilares. Negócio é o teu servir, a parte jurídica, o teu trabalho. Autoconhecimento, a gente trabalha o teu ser, para você se desenvolver, ter mais potência nos teus dons e nas tuas habilidades, e a parte da educação financeira é a parte de você ter mais intimidade com o próprio dinheirinho. E dentro disso tudo, percebam que é um fluxo. A pessoa física, ela cria a pessoa jurídica, e a pessoa jurídica, ela cria o dinheiro, e o dinheiro serve à pessoa física. Então, é um ciclo, um tripé. Rogério, já tinha percebido esse lugar? Rogério está só parado. Rogério, olha que interessante que está vindo. É um tripé, posso falar? É um tripé. Então, temos pontas que nós precisamos identificar na nossa vida, trazer clareza para poder ter mais fluidez, ter mais movimento, ter mais dinheiro, ter mais prosperidade. E através dessa parte que eu estou trazendo para vocês de ponto de vista, o teu ponto, saibam que, reforçando, já falei isso em aula, o teu ponto de vista cria a tua realidade. O teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se você quer prosperar mais, se comprometer mais com o dinheiro, ter mais leveza na vida, mais paz, o teu ponto de vista provavelmente precisa ser alterado, precisa ser mudado. Então, eu trago aqui um dos pontos importantes, a flexibilidade para você conseguir se ajustar. E nessa parte do ponto de vista, quero ressaltar, vou voltar lá naquela minha aula que eu trouxe, da aula 57, faça mais dinheiro. Ela está aqui, amores. Deixa eu só reforçar para vocês, porque nem todo mundo assistiu. O Rogério ainda não me mandou o prompt, e eu acho que a Kátia, eu não mandei o prompt para a Kátia, né, Kátia? Já mandei o prompt para você? Me devolva depois. Já até fiz. Aquela poderosa, maravilhosa. Então, é o seguinte, a gente tem aqui a aula Como se estruturar para fazer mais dinheiro. Essa aula aqui, eu trouxe um pouco da parte de gestão e eu trouxe um serviço que nós criamos aqui, um produto que a gente criou dentro da comunidade da doutora, da própria Doutora Prosperidade. Aqui tem mais um monte de aula para vocês assistirem, tá? Então, é só rodar para baixo e ver qual aula faz mais sentido para você receber agora. Olha que interessante a partir de ponto de vista. Na última aula, eu criei um combo que se chama ODP, Oração e Decreto da Prosperidade, que através de um prompt que a gente criou, foi o nosso primeiro prompt. O fluxo do desenrolar desse prompt, ele gerou aqui para mim mesma uma oração e um decreto. Eu já estava fazendo uma oração e um decreto aqui, várias orações, e eu treinei o ChatGPT aqui para fazer oração. E daí eu falei para um dos nossos membros da comunidade da doutora sobre essa oração do combo, e daí ela está, hoje, esse combo, R$19,90, a oração em cima do prompt para você fazer mais dinheiro, você fica com essa oração um mês, cravadinho ali todo dia, fazendo a sua oração, esse decreto personalizado, com mais um plano de 21 dias, com mais um monte de coisinha ali, dá mais ou menos 15 páginas de entrega. E o membro da comunidade hoje falou para mim assim, Ananda, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu falei, pode falar. Eu falei, eu já senti que já vinha a bomba. E ele falou assim, eu acho que oração não se vende. Eu tenho um ponto de vista que oração não se vende, porque oração é fé. E não tem como você vender algo que ele é inato, ele é divino, ele é extracorpóreo, ele é espiritual. E eu falei, olha,
Que interessante, é verdade. Pelo lugar que você está olhando, a oração que eu estou vendendo, ela não é vendível. Vou colocar dessa forma. Mas pelo ponto de vista que eu estou olhando, que eu criei, ele é um processo de transformação. Ele tem as palavras-chave para você fazer a sua virada. Então, não estou diminuindo e nem dizendo que a tua fé ela tem que vir por aqui. Mas é um processo que ele saiu aqui do próprio desenvolvimento disso. E às vezes a gente não comanda, a gente não faz os comandos certos. E a partir do próprio meu resultado, a partir dessas orações, que é o que eu soltei aqui para a comunidade e para as pessoas que já pegarão esse prompt. Inclusive, a oração da Doutora Prosperidade, eu fiz uma oração aqui para a empresa, está aqui na frente, e através de eu fazer essa oração todos os dias é que veio esse novo movimento nosso, da nossa nova comunidade. E eu falei, uau! Eu falei, de onde que vem isso? Quando eu fui ver, foi as coisas que eu comecei a declarar para mim. E eu falei, nossa, eu não declarava tão forte para a minha vida. Eu não me comprometia tanto com o dinheiro. Eu tinha alguns lugares ainda que eu não estava enxergando. E hoje a gente tem, amados, o poder da tecnologia para nos ajudar a trazer mais clareza, consciência e verdade. Então, o pitzinho aqui rapidinho é: quem ainda não assistiu aquela aula anterior dessa, assista. Peça para mim o prompt, que quem pediu prompt vai ganhar o prompt. Provavelmente, daqui a pouco, ele vai estar incluso junto aí no pacotinho do combo, porque ele ficou maravilhoso, poderoso. Estou conseguindo ajudar de uma forma bem mais profunda que os clientes da doutora. Ele está só R$19,90. Agora, temos outro ponto. Abrir de novo o carrinho aqui para consulta MCO, que é mapeando, clarificando e orientando. Então, uma hora comigo também está disponível para a gente começar um processo aqui dentro da doutora. Quem ainda não fez, venha, faça, que a gente ainda está com esse processo. E, através da oração, através de todo o movimento novo, que eu dei uma pausa para a gente reajustar rota, os entendimentos aqui das minhas próprias orações, eu entendi que cada um também está na sua fase, e a gente também já está num período de maturação importante aqui dentro da comunidade da doutora. Então, estou reajustando duas comunidades que temos, que é a do GCN e da Doutora Prosperidade. A do GCN, ela vai se dissolver no vento. Vou comunicar todo mundo ali no individual, e a gente vai ter um reajuste de comunidade, a comunidade da Doutora Prosperidade, que todos fazem parte. Eu já comecei a limpar, e entendo que eu estou comprometida com a minha missão, primeiro, que eu entendi já o que eu vim fazer aqui, que é ajudar as pessoas em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação ao autoconhecimento. Já tem uma bagagem importante aqui. A Doutora Prosperidade, ela está há 7 anos já no mercado, e só a comunidade, 1 ano e 6 meses, já atendi centenas de clientes. Muito lindo todos os processos que eu me envolvi, e que das pessoas que confiaram aqui no nosso trabalho. E através dessa maturação da comunidade da doutora, eu entendi que tem gente que engaja, tem gente que não engaja. É sobre grupo, não é sobre grupo. Estou aqui para me comprometer com aqueles que também se comprometem. E daí eu criei uma bolha da comunidade da doutora, os comprometidos. Não tem a ver com Doutora Prosperidade, não é sobre a Ananda Deva. É sobre vocês se comprometerem com a prosperidade de vocês. E eu, como trato educação financeira, vou dizer que quase desde sempre. Então, tenho 13 anos aí de carreira na parte de finanças, né, cuidando de financeiro de negócios. Tenho meus MBA em gestão financeira, controladoria, DM. Então, me formei muito, gastei muita energia, tempo, dinheiro para poder ter a bagagem que eu tenho hoje. Eu entendi que existem coisas que elas estão na parte emocional, existem coisas que elas são racionais,
e eu estou aqui para poder ajudar vocês com esses dois pontos, o racional e o emocional disso. E quando vocês juntarem tudo isso, vocês vão conseguir ter mais engajamento com a prosperidade de vocês. Então, deixa eu... Creio que todos não sei se já teve. Dá um oizinho depois, bem-vinda, bem-vindo. Não sei se é homem ou uma mulher. Abram as câmeras, se puderem, amados. Mas, trazendo aqui, então, o nosso reajuste, amados, oficial aqui das comunidades vai funcionar da seguinte forma: vai ter um grupo de avisos e conteúdos travado de fala, e vai ter um grupo dos comprometidos com a prosperidade individual de vocês, que a gente vai ter trocas. Então, estou migrando vocês que já estão perto de mim, que já são clientes, que já são parceiros, para o grupo de comprometidos. E, se você está vendo esse vídeo, sei lá em qual tempo, saiba, me chame no nosso link ali do site, a gente vai também reajustar todo o nosso site, toda a nossa promessa, vai trazer mais clareza sobre a maturidade, a pegada que a gente está e o degrau que a gente está, para poder ajudar vocês a irem para um próximo nível, tá? Esse próximo nível, ele se requer outra energia, então é importantíssimo esse movimento aqui que a gente está fazendo. Até aí tudo certo, né, amores? Kátia, entendeu, minha linda? O movimento que eu estou fazendo aqui. Então, assim, quem não fala comigo vai receber mensagem, a gente fica quietinho ali, só coisas pontuais, e quem tem troca, quem está engajado, quem está ativo, vai ficar no grupo dos comprometidos. Vamos lá, amores. E para entrar nessa energia dos comprometidos, porque eu me comprometo com a minha prosperidade, eu me comprometo comigo, me comprometo com a minha empresa, me comprometo com meus clientes, me comprometo com a minha entrega. O tema é compromisso. Então, uma das primeiras perguntas que a gente pode já se fazer, e se você tiver um papel, uma caneta, ou se você só gravar essa informação, ela é importante. A informação verdade, em nível inconsciente, ela é a primeira resposta que vem na cabeça de vocês. Gravem isso. Quando você faz uma pergunta, só deixa a resposta vir. Aquela lá você absorve e não racionaliza aquela lá que é. Lembrem, nós temos 5% de consciente e o resto tudo inconsciente. Então, tem um emaranhado enorme oculto, que se a gente não limpar, se a gente não mudar, se a gente não resolver, a gente vai continuar com escassez, com problemas financeiros. Lembrando que um número aqui de brasileiros é 7, 8 pessoas a cada 10 estão com dívidas. Então, isso a gente pode mudar. E às vezes a gente prospera e fala, nossa, meu amiguinho não prosperou, deixa eu ficar ali. Bora, o compromisso ele tem que ser individual com o dinheiro, individual com você, individual com o teu servir. Lembrando dessas 3 esferas que eu estou trazendo para vocês. Então, vou perguntar para vocês, e se vocês puderem colocar no chat aqui, é a primeira resposta que vem na cabeça. Ou anotem. E quem está aqui, coloca no chat, não precisa se expor. Mas, verdade, verdade, verdade. Se vocês quiserem até fechar os olhos, é importante. Verdade, verdade, verdade. Quantos por cento? Quantos por cento? De 0 a 100. Eu estou comprometida com o meu dinheiro. Qual é o número, amores? Podem colocar aqui no chat para nós. Verdade, quantos por cento eu estou comprometida, comprometido com o meu dinheiro? Veio a resposta, ele tem que vir já de imediato, não racionalize, só vê. Não precisa resolver, é só para ver. Então, seja lá qual número que deu para você, de 0 a 100, ou de 0 a 10,
A Ciara já colocou aqui. A gente pode fazer uma outra pergunta. O que eu não estou fazendo, resolvendo que esse número seria 10? Ou seja, o que falta em vocês. Obrigada, Kátia. O que falta em vocês para ver, fazer, ser, resolver, para que esse número apareça 10. Porque quando a gente olha, vou fechar a tela aqui para ficar grandona. Quando a gente olha para uma parte prática da educação financeira, o certo seria gastar menos do que ganha, entradas maiores que saídas. Guardar, investir e trabalhar para fazer mais dinheiro. Ó, a Kátia colocou mais autonomia, mais determinação. Isso daqui, como podemos sair do subjetivo e ir para o objetivo disso? O que, afinal, é compromisso? Eu até tinha puxado aqui o que é compromisso. Vamos lá, amores. Promessa, acordo, compromisso, ele te traz como responsável pela tua jornada, pelas tuas escolhas. Uau! Lembrando, amados, isso daqui é um ponto bem importante que já veio. Nós estamos vivendo no hoje, colhendo frutos do ontem e plantando o amanhã. E daí a gente pode trazer mais uma pergunta: como está o meu compromisso com o amanhã? Um padrão que temos instalado é: fiz hoje, gastei hoje, paguei o de ontem. Não é? Kátia colocou aqui: assumir responsabilidades e separar o pessoal do emocional. Como fazer esse processo de uma forma sincrônica e decidir agir com coerência, com compromisso com a prosperidade? Então, entendam que nós temos alguns pontos de compromisso. Temos o ponto do compromisso com os tempos. Quando falamos de dinheiro, nós precisamos ter compromisso com o nosso eu do futuro. E isso, ele, no nosso racional, ele é delicado, ele é confuso, ele é desafiador. Compromisso com o futuro. E por isso que vocês não guardam dinheiro. A maior parte das pessoas tem dificuldade de guardar dinheiro. O compromisso com o futuro. Então, é muito interessante a gente fazer essa virada de ano juntos aqui, a partir dessa aula, a partir desse fechamento de um ciclo, e criando uma abertura para o novo ciclo,
porque você precisa entender a escolha que você vai acessar. Eu escolho criar para o futuro ou escolho ficar olhando para o passado? É para onde você está olhando. E quando se fala de compromisso, vamos lá, temos os tempos. Não existe compromisso passado, porque ele já passou. Mas sim, o teu passado em âmbito financeiro, ele ainda vai impactando, porque você escolheu viver numa casa X, escolheu ter um carro Y, escolheu ter uma conta da TIM, fez contratos passados. Lembrem, na parte financeira, pelo menos uma vez você precisa fazer no ano, pelo menos uma vez, passar o pente fino em todo o teu financeiro, para poder entender, faz sentido agora para essa virada isso ou não? Faz sentido isso ou não? E muita gente não faz o básico, tem preguiça, porque às vezes você tem que ficar ali 1 hora com a Vivo, no telefone, para poder arrumar R$ 10 da conta. Eu quase surtei com a TIM aqui. Eu falei, amado, me tira 2 telefones aqui que eu não preciso mais, queria baixar uma conta. Eles falaram, ah, Nanda, você tem que pagar R$ 1.300 de multa se você quiser sair da TIM. Gente, eu surtei aqui. Eu falei, não acredito! E comecei a surtar com o cara, não aguentei. Desculpa, universo, desculpa, cara. Eu falei, como que você trabalha num empresa de bosta? Ai, já falei um monte pro homem. Não me aguentei. Também estava aqui, né? Com os meus olhares de como eu geraria, como eu gero o negócio, né? Para mim não faz sentido esse tipo de coisa. Precisa amar o cliente. Mas lembrem que para ter prosperidade, você pode erguer tua bandeira da liberdade. E bandeira da liberdade, ela é erguida a partir de soltar alguns pesos. E às vezes é uma conta. Então, compromisso com a tua prosperidade, com o teu dinheiro, você tem que ter coisas caindo no seu extrato que realmente vocês usem, amados. Que realmente vai gerar contribuição para a sua vida. Então, de tarefa de casa, já vou passar aqui para vocês, olhando os tempos, dos contratos que vocês fizeram com fornecedores, contas, porque se você negocia com um, com outro, você consegue descontos, e esses descontos, eles rendem juros, compostos na sua vida, para o teu futuro. Lógico, o dinheiro ele precisa ser direcionado, falar, economizei 10 aqui, vou investir ali. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. A minha recomendação é fazer para você ajustar o teu financeiro, para você se comprometer mais com o dinheiro, ter mais engajamento para o seu futuro, para esse 2026 e ad eterno, né? Até quando você escolher viver, bora fazer, ó, o pente fino no seu financeiro. Entenda quais gastos possui, de tudo, passa o pente fino geral e negocia com fornecedores. Só ali, se você fizer um pente fino bonitinho, para eliminar, você pode eliminar de 10% a 30%. Minha recomendação, pega esse valor e guarda. Pega esse valor e joga para o seu eu do futuro. Lembrem, a parte da prosperidade, a parte do dinheiro, muitos querem ganhar mais para poder guardar. E fica esperando ganhar mais para guardar. Para guardar, você só precisa ajustar o teu financeiro. É tudo uma questão de alocação.
E daí, a gente tem muitas pessoas aqui que não têm um banco. Então, o que que eu recomendo de uma forma geral? Faça o seu banco. Não dependa de banco dos outros. O banco é você que tem que você servir. Porque temos gastos de emergência, temos coisas que saem do orçamento, daí vai recorrer a banco, fez dívida, rasgou dinheiro, rasgou a sua vida. Quando você rasga dinheiro, você rasga a sua vida. E daí, muitos estão correndo atrás do rabo, querendo mais tempo. Para você ter mais tempo, precisa investir em você, na tua inteligência e fazer o dinheiro rodar a seu favor e ele se multiplicar. E ele girar, não rasgar com dívidas. Então, isso daqui, de passar o pente fino, fazer uma varredura, ajustar o orçamento para que as coisas caibam, é da sua responsabilidade de fazer. E ali você já começa a fazer o quê? A cuidar, a zelar. A cuidar, a zelar pelo teu dinheiro, que é naturalmente a tua hora. E quando eu olhei para todo o movimento novo que estamos fazendo, eu vi que aqui dentro da Doutora Prosperidade nós trabalhamos tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Bem-vindo, Elson. Quanto tempo, Miete? Tudo bem? Poderoso. Tempo. Maravilha, maravilha. Quanto tempo? Então, amados, a parte do tempo e do dinheiro, ela é um movimento que a gente tem que ter muita coerência. Porque quando vocês falam, e isso aqui tem a ver com o tema, compromisso é um olhar, é um tempo, é uma dedicação, é uma responsabilidade que estamos falando. Quando a gente fala de tempo, eu não tenho tempo, isso daqui, que doido que é a gente falar isso, amores. Não, vamos parar junto para pensar. Que doido a gente falar que a gente não tem tempo, amados. A gente está vivo, a gente tem as mesmas 24 horas, todo mundo. Só que, como que eu faço com o meu tempo para ter mais dinheiro, para ter mais liberdade, para ter mais alcance, para ter mais paz? O que, afinal, eu quero ter de prosperidade? Isso tudo ele precisa ser aprofundado, porque se você não entender o que é o dinheiro e o que ele vai te beneficiar na sua vida, você não vai se comprometer para fazer mais dele. Fazer mais dele para quê? Juntar para quê? Prosperar para quê? E teve uma aula dentro da comunidade da doutora que eu coloquei, para que prosperar? Eu fiz uma aula dessa, acredita? Aonde que está essa aula? Achei doideira o negócio da aula. Qual é a importância cheia? Amados, ó a doideira da aula aqui. Ó. Eu achei a aula aqui. Ó a doideira. Afinal, qual é a importância de 2 horas de aula? Qual é a importância de você prosperar? Porque se não for importante para você, você não vai. Compreendem? Não vai. Então, esse jogo de compromisso, de entendimento, de dedicação, ele tem que ter o quê? Propósito. Eu tenho que ter um propósito, tem que ter um lastro. Então, vou colocar aqui para nós. Então, o jogo do compromisso é um jogo de propósito. Senão você não se compromete. Senão você não casa. É igual casamento.
Eu tenho que me atrelar, assinar contrato. O Tratado da Prosperidade tem um livro forte do Bruno Gimenez chamado O Tratado da Prosperidade. Tratado, acho que é isso. É o compromisso. É você olhar, você se dedicar, você se responsabilizar. Então vamos lá. O jogo do compromisso é um jogo de propósito. Ele precisa ter lastro. Precisa ter magnetismo. E daí a gente tem mais uma aula poderosa aqui dentro da doutora. Cadê o nome da aula? Gente, a gente tem conteúdo muito bom já, hein? Vou falar para você. Tem aula boa aqui, ó. Como ativar o seu magnetismo para ter dinheiro. Essa aula ficou ferrada também. Então, você tem que ter um lastro, um compromisso. E ter uma impecabilidade com a palavra. Impecabilidade, ou seja, declarar. Por isso que eu lancei esse combo ODP aí, oração e declaração, e decreto, para você prosperar, de acordo com tuas travas. Então, ele vai limpando, ele parece uma máquina de lavar. Você chega lá tudo encardido, ele vai, todo dia você vai declarando, troço vai, ai, tô limpando, tô vendo, tô enxergando, tô ajustando no meu campo. E às vezes o nosso campo ele está muito confuso de informação. Ele está muito doido. E daí a gente não consegue ter lastro, porque tudo é energia, tempo, é olhar. Estou olhando para onde? Geralmente as pessoas que têm dívidas são as pessoas que ficam olhando para onde? Para trás, para o passado. Daí você tenta pagar o passado, paga um pouquinho hoje, mas não consegue jogar o dinheiro lá para frente. Estou aqui trazendo energia, consciência para vocês se comprometerem com quem? Com o futuro. O futuro, ele está sendo criado com o que você está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje? Você está se comprometendo com você ou cuidando da vida do outro? E daí eu tenho uma caneca do Marçal que eu adoro. Toma logo esse café e vai cuidar da sua vida, bem grande assim, ó. É muito fácil, gente, ajudar os outros. A gente foi condicionado, não está errado. Você que cuida da vida dos outros e ajuda os outros. Mas entenda que quanto mais você se ajudar e cuidar da sua vida, você vai estar forte para ancorar as pessoas e ajudar os outros. Porque você ajuda pelo exemplo, não pelo teu fracasso ou pela tua energia, assim, esgotada. Compreendem? Então, vamos lá. O compromisso com os... Existem 3 tempos: passado, presente, futuro. Estou trazendo consciência para vocês que não tem mais como se comprometer com o ontem. Porque o ontem já era. Mas sim, o ontem ele nos ensina, traz aprendizado, a gente pega uns diplomas importantes. Agora, o teu compromisso ele tem que ser com o presente. E para se comprometer com o presente, preciso estar presente, consciente. Colocando energia no lugar certo, aonde vai dar ROI. Por isso, amados, que é importantíssimo a gente contratar mentores para a nossa vida. E essa sessão inicial que eu falei para vocês ali, que eu fiz ontem com a cliente lá de Portugal, ela falou, tem algo aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Eu falei, tum, 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 tum. E daí eu fecho a boca, porque senão eu fico metralhando aqui. Quem já
foi atendido por mim sabe que eu fico ali, ó. Corta. Então, a gente precisa ter o olhar externo, porque senão a gente fica girando em círculos, fazendo mais do mesmo, na nossa zona de conforto, no nosso padrão, que a gente já se habituou. Para fazer diferente é dificílimo. Só que com puxão a gente consegue, com ambiência a gente consegue, com mentoria a gente consegue. Quem aqui tem clareza do seu plano de 2026? Se Nanda, vou fazer isso? Tem. Tem alguém já com clareza? Sim, tipo, lúcido? Tátia, você que é super bem, prática. Como tá teu vindo 2026, amada? Tá claro? Liga o áudio, Kátia. Fala comigo, amada. Fala, deixa eu comer aqui, cara. Ainda estou estruturando ainda. É fácil estruturar? Você que já é da estrutura? Não é, né? E é o que você tem habilidade, né? Por causa daquilo que eu falei, da questão do pessoal e o emocional, ainda esbarra muito nisso ainda. Eu tenho que tirar de um para mudar. E ainda está meio pesado. Uau. Então, essa estrutura. A gente já conversou sobre isso, né? Naquela sessão inicial que a gente fez, conversamos sobre isso. Mas ainda está difícil de mudar. Estou no processo, mas ainda está. Não está como eu queria ainda, mas está caminhando. Peça ajuda. É coisa depois a gente conversa de novo mais um pouquinho. Porque às vezes a gente não tem força mesmo, amados. A gente não consegue abrir algumas caixas pretas. A gente não tem força. A gente não enxerga. Então a Falta pergunta. coragem às vezes. Coragem é força. Então, força, ó. Força, coragem. Existe ponto cego, que a gente não enxerga. A gente só não enxerga 95%, né? Então, só isso. Imagine, ó. Ponto cego. Eu não tenho dó. Eu contrato mentoria assim, ó, a rodo. Eu falo, quer? Você viu isso? Quer? Ok. Aquela coisa, né? Se eu for, quem fica? Isso dói. Faz de conta que não tem ninguém lá em cima, né? É a parte emocional que. Mas daí você. O que eu percebi assim. Putz, cara, é doideira. É doideira, né, gente? Mas o que eu percebi é, aqueles que são seus, são seus. Sim. E daí quem fica, ó, destrave já, amores. Aqueles que são seus, são seus. Quem fica é quem não vai te acompanhar e não adianta, não tem o que fazer. E daí a gente se trava por, vou colocar um palavrão aqui, gente pequena. Não estou dizendo que, não estou colocando, né, régua aqui, porque todo mundo eu enxergo como grande, cada um está no seu caminho. Só que o que eu entendi do meu crescimento, e eu tinha muito isso, eu deixei várias pessoas para trás quando comecei a contratar mentoria, consultoria, terapia e me envolver em curso, palestra, blá, blá, blá. Eu falei, nossa, no degrau lá de cima tem gente também. Né, Nelson? Cara, a gente fica assim.
Mas Na daí, verdade, tipo, acho que a gente tem medo de julgamento, né? E a gente se julga mais do que realmente o outro. Às vezes a gente se julga mais. Imagina que vai ser assim, ou que vai acontecer isso ou aquilo, e muitas das vezes é uma coisa nossa, não é do outro. e daí é interessante por aquelas dizer assim, ó. Arreio, como que chama aqueles negócios de cavalo? Arreio, né? Não, a viseira, né? Viseira. É viseira. Então é importante, o que eu estou trazendo para vocês é compromisso. Como está o grau de compromisso eu com a minha missão, eu com o meu propósito, eu com o meu cliente, o patrão, eu com a minha família. Mas se você desregular isso e deixar o teu compromisso com os outros ser maior que o teu com você, é ali um ponto errado. Amados, vocês merecem brilhar. Vocês merecem prosperar, fazer muito dinheiro. O tanto de potência que tem aqui ainda não tropicando no mesmo lugar, assim, ó. É doideira. E eu vou dizer, às vezes você não precisa resolver, por mais que tua vida possa estar num caos geral. Ai, adorei Elsa, falar. Você não precisa, e você não vai conseguir colocar energia em tudo. Aonde que está o gargalo de agora? Coloque energia, mas resolve. Coloque energia, e resolve. Coloque energia, e resolve. Não tenta abraçar tudo de uma vez só. Eu tenho uma cliente aqui dentro da Doutora Prosperidade, ela começou comigo em 2021, amores. Nossa, faz só um tempo já. E ela queria sair de uma rotina doidinha para tomar banho gelado 5 horas da manhã, treinar, entendeu? Se alimentar direito várias vezes, não vai. Eu falava para ela, pelo amor de Deus, você só precisa fazer um. Ancorou? Dois. Nesse ponto, tem um livro muito bom para vocês, amor. Ai, deixei ele pertinho agora. Hábitos Atômicos. Ele ensina como você encaixar. É maravilhoso. Ó, abri bem na parte aqui, ó. Lei, ó. Cadê? Putz, que massa. Esse livro é ótimo para virada aí, ó. Porque o teu ano, a tua colheita, ela é feita a partir dos teus hábitos, do que você semeia na tua rotina. Então, compreenda as escolhas que você está escolhendo, as decisões que você está tomando e os teus pontos de vista sobre você mesmo. E fala o negócio para alterar, para ajustar. 3 camadas aqui, ó, de comportamento. Ele explica essas 3 camadas de comportamento. Então, dentro da identidade, instala processo. O resultado é uma consequência inevitável. A varredura, o olhar de como eu me comprometo com o dinheiro. Qual é o meu comportamento com o dinheiro? O que eu estou fazendo com o dinheiro que se eu não fizesse, eu teria a prosperidade que eu busco? Porque o dinheiro é o dinheiro. Então pergunta, o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu não estou fazendo com o dinheiro que, se eu fizesse, eu teria a prosperidade que busco. E às vezes é ajuste tão fino, amores. Tipo assim, é comer uma pizza a menos
no mês. E aquele dinheiro guarda. É ajuste tão fino. E daí qual que é o erro da sociedade? É esperar sobrar. Quando sobrar, eu guardo, daí deixa lá para o final da fila o guardar. O investimento, no futuro, ele precisa ser o primeiro na linha de frente. E daí, com isso, você tem a rentabilidade, com isso você faz o fluxo girar, com isso você faz as coisas acontecerem. E a prosperidade acontece. Então, se vocês forem ver, eu comecei a doutora prosperidade a partir do brigadeiro. Eu tive coragem, Kátia, de fazer torta e bater nas portas dos comércios no bairro Alto. Então, quem é de Curitiba conhece aquelas ladeirinhas boas. Eu tive coragem. E o que impede? Joga no lixo a vergonha. Põe o salto da humildade e vá. Porque eu hoje tenho a doutora prosperidade a partir de um brigadeiro. Tenho lá no canalzinho lá também, né? Doutora Flix lá, história. A história da doutora prosperidade. Eu fazia doce, a partir de fazer doce, eu vi que não era ali que eu tinha que estar. Eu estava incomodadíssima. Eu falei, não nasci para fazer brigadeiro, por mais que saia meio bom. Não vai, eu não consegui enrolar brigadeiro, Ceará. Eu não sei enrolar brigadeiro até hoje, amada, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tacava na manga e tacava no pote. O nome da minha empresa era Pote da Mama. Pode procurar lá no Facebook, Pote da Mama. Saía com minha moto a vender torta com os food truck. Pegava o brigadeiro, enfiava na manga e jogava assim dentro dos potinhos e ó, bora, resolvido. Só que não era ali. E daí eu fiz conta, amores, eu fiz conta. Eu vi nas minhas contas que se eu fizer isso, eu vou ter um teto, 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 teto. Aonde que eu rompo o teto? Por isso que o marketing digital é tão difundido, porque entrou na escala, foi. E daí, amados, vou falar para vocês os meus bloqueios, que também não tenho vergonha. Eu tenho também, através do prompt que eu fiz na aula, que eu gerei na aula anterior, eu vi que eu tinha um rolê, eu amarrava a minha hora com todos os serviços que eu tinha. E daí, quando eu olhei isso, eu falei, como que eu vou entrar na escala, sendo que eu estou vendendo hora? E daí eu vi o que tinha por trás disso. Então, se perguntem, contratem mentoria, peçam para mim o prompt, orem. Tem tantas ferramentas incríveis para você limpar a tua energia e conseguir se comprometer com você. Limpe a sua energia. Então, tarefa, vou colocar como tarefa isso. Não sei como você vai fazer, mas eu posso te ajudar. Limpe sua energia para se comprometer com você. E daí vem o case da Maria, porque quando a gente está casado, é muito fácil a gente emaranhar tudo. Então, existe no casamento o meu sonho, o do cônjuge e o nosso. Se comprometa e veja o que é responsabilidade sua e não trave porque o outro não quer andar. Eu vejo muita gente emaranhando tudo assim, ó. Ai, criei uma empresa, vou pôr a pessoa ali para trabalhar junto e não sei o quê, não sei o quê, daqui a pouco tá tudo emaranhado, mas a pessoa nem queria estar ali, e daí vira aquela maçaroca. Entenda o que é teu, entenda o que é do outro, e se comprometa com o que é teu. Porque senão nessa maçaroca, essa maçaroca é boicote. E às vezes você está se emaçarocando, você está se maçarocando com um monte de gente e o teu negócio não anda, porque você está na maçaroca.
Temos outro livro aqui, depois eu vou passar para vocês, ó. Sem esforço, esse daqui é fantástico para vocês virarem ano lendo, sem esforço. Tem lá para o pessoal do Start, viu? Ciara, Rogério, Elson, Anderson. Sem esforço, é maçaroca. Cadê o fio aqui, ó? Quando eu olhei o meu fio, eu falei, não acredito que era só isso que eu tinha que colocar energia e eu resolvia todo o meu problema financeiro. Eu falei, ai, não acredito que... que às vezes é algo tão simples, e às vezes é algo que você já sabe, mas cadê? Como pode fazer resolver tudo isso? Então vamos lá, amores, vamos lá. Eu também não quero puxar vocês até muito tarde, vamos lá. Limpe sua energia para se comprometer com você. Então, afinal, o que me suga? O que me distrai? O que torce o meu foco de mim, da minha prosperidade, do meu dinheiro? O que distorce? O que está te distraindo? Lista, lista. Vamos lá. Falando de entidades, a gente já falou dos três tempos, passado já era, presente você vai ter que estar presente, começa, conclui, é muito fácil a gente ter 10.000 ideias e conseguir executar uma só. Começo, meio e fim, eu gosto do começo, adoro o meio, mas amo o fim. Mantra. Obrigada. Futuro. O futuro, você coloca energia, visão e dinheiro lá para frente. Lá você multiplica na corretora ou no banco e aplique. Pronto. Aplique. Crie seu banco. Crie seu banco. Crie seu banco. Não dependa de banco. Do banco normal. Bora. Agora, a gente tem também uma coisa importantíssima, então, compromisso com entidades, vou colocar aqui. Então, entenda, o compromisso, você... Nossa, aqui dá até para jogar em constelações aqui, hein? Compromisso com o dinheiro, é constelação purinhas aqui, ó. Compromisso com cliente, empresa, o cônjuge, filhos. Entendam, amores, isso daqui é seríssimo. Isso aqui tem a ver com constelação. Entendam o lugar das coisas. O lugar e o tamanho das coisas. Filho, vamos falar, querendo ou não, na constelação, se for por um olhar, dá para olhar assim, mas se for para olhar por outro, eu vejo que todo mundo é do mesmo tamanho, tá? Mas filho é menor. Então, filho recebe exemplo nosso. Então, a gente tem que ser grande. Pai veio antes. Honra. Vê, recebe, devolve as crenças que não funcionam para eles. Cônjuge, andar lado a lado. Ninguém é maior que ninguém. Mas cada um tem os seus BO. Cada um tem os seus problemas. Resolva você os seus. Compromisso, vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem o que eu estou trazendo, tá? Filhos espelho, e a gente é espelho do... A Ciara está colocando, né? Filhos espelho, e a gente é espelho dos nossos pais. A gente é... Ai, veio outra palavra aqui. Mas é reflexo, né?
A gente vem amarrado com um combo de crenças, que a gente escolhe assumir e assume por honra. Então, vamos lá. Compromisso com entidades. Vou colocar entidades, são coisas, tá? Então, compromisso com você, compromisso com o dinheiro, compromisso com o teu cliente, compromisso com a tua empresa, cônjuge, filhos, como está tudo isso aqui? A energia de tudo isso. Porque, amado, se isso daqui não estiver equilibrado de uma forma coerente com o seu plano, com a sua escolha de vida, e encaixado, a distorção, a trava e a problema financeiro. Problema financeiro. Compreendem? Então, a empresa é uma entidade que você pode falar com ela. E assim como eu comecei a falar com a doutora Prosperidade, comecei a orar aqui, fazer os processos, eu falei, cara, eu estou colocando, querendo ou não, uma energia a mais, porque tem gente que se compromete maravilhosamente bem, que nem a Kátia, o Rogério também super presente, Ciara, Maria, maravilhosa, Marita, desde sempre com a gente, todo mundo aqui, ó, olha que sala linda, 10 pessoas, maravilhoso, 10, 9, agora já, não sei se daqui abre uma pessoa, mas equilibrem essa energia e ajustem para que sobre energia para você, você olhe para o dinheiro de uma forma coerente, leve, amorosa. Então, compromisso com o dinheiro, ele tem que ser magnético, ele tem que ser leve, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser o que? Respeitoso. Com o dinheiro nós temos que ter respeito, respeitoso. Não é fechou o olho e taca cartão de crédito em tudo quanto é lugar, não. Amores, as pessoas mais ricas são as que mais pedem desconto, mais negociam, é doideira. Eu estou agora com um cliente novo também, meu Deus do céu, me dobrou. Eu falei, caramba, que interessante, porque a gente vê, não, a pessoa já é rica, já, entendeu? Não, são as que mais negociam. Então, o dinheiro, ele tem aqui vou colocar virtude, tá? Habilidade. Habilidade da negociação. Vocês viram, né, que eu dei aula aqui toda quebrada para vocês, que eu tinha caído de moto. Fui pegar minha moto ontem, ficou um mês e meio minha moto lá na concessionária. Quando fui pegar minha moto, eu olhei assim, daí tinha dado o valor, daí eu falei, putz. Daí eu falei, você me dá 10 reais de desconto se eu fizer no Pix? No cartão de crédito, eu ia passar em duas. Daí eu falei, passa em duas. Daí eu falei, não, e se for no Pix, você me dá 10% de 10 reais de desconto? Ele falou, dou. Daí quando ele falou, dou, eu falei, quanto mais você pode dar de desconto para mim aqui? Ele falou, mais 10 reais. Daí eu falei, ótimo, então passa aí. Vocês estão entendendo? O dinheiro no presente. Eu ganhei mais dinheiro. Mas se eu tivesse o dinheiro comprometido, meu dinheiro do futuro, eu tinha perdido vintão. Dá 5% que eu ganhei de desconto. Era 470, foi para 450. Por aí. Mas é dinheiro fazendo dinheiro. Negociação, respeito, ter um trato amoroso, ver o dinheiro. Muitos não conseguem nem ver, nem calcular. Ó, ver, planejar para o futuro. Vocês viram porque eu gosto de trabalhar com mapa que ele vai abrindo. A gente precisa ir abrindo as camadas aqui, ó, de informação. Então, outra coisa,
para os mentores, terapeutas que estão aqui. Compromisso com o cliente ou o entregável que você tiver na empresa que você tiver aí. O que está pitando aqui? Porra, eu estou com um outro WhatsApp aberto. Compromisso com o cliente é o entregável, é o que gera mais dinheiro, tudo é um fluxo. E tem gente que vende e não consegue entregar, tem gente que entrega e não consegue vender. O Elson dando risada ali. Tá rindo daqui ou rindo de outra coisa, né? Eu tô achando que tá rindo aqui. Não, é o que você falou, né? Que entrega demais e vende de menos, né? É bem por aí. Então, Olha, pode tem falar. também a responsabilidade com o que é do outro, né? Outro dia eu estava comprando um negócio na padaria lá. Aí a pessoa que estava na minha frente, a conta estava dando R$ 3,70. E ela não tinha 70. Aí ela falou assim: ah, então passa no cartão. Eu fiquei pensando, aí fiquei calada, né? Não vou 50 dar centavos no cartão? no cartão. Aí depois que ela saiu, eu falei com a menina assim, no caixa: nossa, isso aí é. Só de taxa de administração, a empresa vai pagar o dobro disso aí. Ela falou assim: ah, o problema não é meu, não, isso é da empresa, o problema é da empresa. Então, assim, você vê que, né, se eu me preocupo com o meu, eu não me preocupo com o da empresa, estou nem aí. Então, e esse também é um pensamento que muitas das vezes leva a pessoa para a pobreza, porque ele não se preocupa com o que é do outro. O problema da empresa, né? Não, é um problema que, né, muitas das vezes gerado ali e sem a menor preocupação, né? Maravilhoso, Kátia. Porque assim, ó, compromisso vou adicionar, tá? Com o outro. A forma como eu reajo, a minha postura com o outro, ela abre fluxo ou fecha fluxo. E daí muitas pessoas estão com a vida pesada, mas são um peso para as outras pessoas. Eu tenho outro caso de cliente aqui, que cada fala dele parece que é uma bordona que ele dá na minha cara. Eu falei, meu Deus! Daí você vai olhar a vida da pessoa, tá pesado, tá tudo errado, porque ela externaliza isso. Então, quando a gente começa, eu vejo assim, Kátia, que é importante a gente focar esse compromisso em nós, mas não é um nós egoísta, pelo amor de Deus. Não é um nós que, tipo, que se lasque o resto. É um nós no coletivo, porque nós nos relacionamos o tempo inteiro, até para comprar pão. Eu comprei tanto pão aqui no mercadinho aqui do lado, que daí teve um dia que eu cheguei lá sem o cartão. Eu falei, poxa, você pode fazer uma... Eu ia à fila do pão. Quem é você na fila do pão? Cheguei lá na fila do pão, não tinha dinheiro, não estava com cartão para comprar pão. Eu falei, moça, será que você pode anotar para mim isso aqui? O meu relacionamento com ela estava tão benéfico, ela viu que eu estava assíduo ali direto, e ela falou, pode. Só que depois existe todo um fluxo. Então, assim, o compromisso, está totalmente correlacionado com relacionamento. Relacionamento, com tudo e com todos. Então, a gente precisa honrar o recurso. Ai, amores. Então, aqui, ó, vamos lá. O compromisso é relacionamento. E daí, eu preciso aprender a me relacionar. Com o outro, porque no outro está o dinheiro. E esse relacionamento é com recurso. Como eu trato os recursos que eu tenho, como eu trato os recursos que tenho. Tempo,
tempo e dinheiro. E daí vamos virar o ano para 2026, fazendo a limpeza não só das continhas, que não necessita mais, que dá para negociar, que dá para fazer sobrar o que já entra. Entrou, guardou, gastou. Entrou, guardou, gastou. Entrou, guardou, gastou. Eu faço assim, amores. E é assim que tem que fazer. Olhem, analisem o recurso também de tempo, para dedicar tempo a pessoas que te deixam leves, felizes, contentes. Porque às vezes a gente não faz essa limpeza por dó, por... Ai, tô acostumada a ir ali. E daí vira aquele vórtice de peso, que você não tem tempo. Então você pode trocar aquele amigo que só reclama por uma hora você, com o teu caixa, com o teu financeiro, com o teu extrato bancário. Amores, eu sei, cara, esse aqui, ó, eu tô com essa pulseira, eu virei 10 mil na KiwiFi, graças a vocês maravilhosos que compraram aqui, e tô orgulhosinha com a minha pulseirinha de 10 mil, porque sem a 10 mil também não dá para pular e chegar na D100 sem passar pelo 10. É honrar. E daí, esses dias, daí me veio para conversar com a KiwiFi. Daí eu comecei a conversar com a KiwiFi, e a KiwiFi é a recebedora de pagamento. Eu falei, cara, eu nunca conversei com a KiwiFi, desculpa. KiwiFi, eu nunca... Como eu e você podemos ser contribuição? O Elson regala o olho. Fala aí, Elson. Fala, mestre. Saudade das tuas falas aí, amor. Isso de conversar com as coisas é muito interessante. É muito interessante, porque... A coisa responde, não responde que os carros Sim, respondem. Coisas que você não imaginaria que respondem, elas respondem. Não é papo de doido, não é papo de doido. E às vezes com você mesmo, com o teu eu do futuro, com o teu eu do passado, com o teu eu criança. Tem uma música que inclusive faz parte de um trabalho que eu faço, de um poeta que eu conheci pessoalmente. A música dele fala assim: se a criança que eu fui um dia hoje viesse me visitar, ela me reconheceria? Aquela criança que sonhava, que queria alcançar, será que ela já se decepcionou? E se essa criança me visse hoje, será que ela veria o mesmo brilho no olhar, o mesmo entusiasmo? Ou ela olharia e falava assim: putz, não perdeu o brilho, perdeu a energia, perdeu o propósito, perdeu a visão. Então, esse de conversar com as coisas, com aquilo que a gente tem relação, com as entidades, com as energias, isso nos ensina muito, porque às vezes a gente está ali no nosso intelecto, na nossa mente, nas frequências que a gente está vivendo, e às vezes a gente está num looping, nessa mesma bolha. E aí quando a gente se abre para perguntar e para receber de tudo, da natureza, das pessoas, seja lá o que for, a gente se abre para receber contribuição. Então, que eu seja contribuição para tudo e todos, e que tudo e todos sejam contribuição para mim também. Então, eu comecei a praticar mais isso por causa dessa egrégora, por causa desses ensinamentos, por causa dessas aulas. Que coisa mais linda! E é esse trabalho que a gente está fazendo aí. Gratidão, porque tem mais uma aula que eu dei aqui, que tudo é por dinheiro e nada é por dinheiro, e receber um testemunho desse seu, meu caro, não tem preço. Tem coisas que não tem preço. E se a gente ficar só focando no preço, a gente distorce a rota e o caminho e a nossa missão. E quando a gente consegue alinhar e se comprometer com as coisas certas, eu me comprometo com o meu cliente. Mas o que eu estava vendo? Eu estava me comprometendo com 650 pessoas e estava tendo a devolutiva de 90. E eu falei, tem algo errado aqui. Então, vamos equilibrar a energia. O que eu fiz? Quem não fala comigo, eu vou ter um grupo que não vai para falar. Eu fiz o quê? Migrei vocês para o grupo da fala. E o GCN, amados, eu vou minguar, porque ele não está mais funcionando.
E se eu colocar energia para tentar fazer ele rodar, não vai rodar. Não é energia, porque o troço já foi treinado meio esquisito. E eu tentei destreinar, mas começou em outra egrégora. Começou pelas mãos de outra pessoa. E essa outra pessoa já saiu do campo. E tá tudo bem. Nosso papel aqui é sermos catapulta, impulsionadores. Tanto que o slogan da Doutora Prosperidade está lá, potencializando suas finanças. Estou aqui para jogar energia para vocês de potência. Às vezes vou falar baixinho, às vezes vou tacar porrada, vou pegar meus instrumentos aqui, pei. Estou aqui com eles aqui em cima, deixo perto. Mas às vezes é preciso ir para o casulo para analisar. Então, o que estou pedindo para vocês é se comprometam, e para isso vocês vão ter que, cadê? Não tem um negócio aqui? Põe aqui uma coberta e olha para o teu umbigo um pouco, para você reajustar a rota, para você ter força, para você fazer o que precisa ser feito, para você funcionar diferente, para abrir as portas que ainda não abriu na sua vida. Tem muitas portas para abrir para vocês, eu estou aqui para lembrar vocês disso, para... Ei, Deus está com portas grandes abertas, mas talvez você esteja tentando abrir uma pequenininha. Pega a chave desse tamanho, eu peguei 2 chaves, se você olhar as comunidades, eu taquei fogo vermelho e 2 chaves, tem uma em cada um. O grupo de aviso, não sei o que, coloquei uma chave, mudei toda a cor e taquei vermelho fogo. Vamos queimar. Vamos queimar no fogo do Criador de tudo que é. Quem é meu é meu. Não tenham medo da evolução, não tenham medo de prosperar, não tenham medo do dinheiro. O dinheiro é uma bênção que Deus pôs também aqui na Terra, para a gente poder comer, dormir, circular. Imagine, eu tentando trocar arroz com feijão da Cátia até hoje, não ia dar. E agora, amados, a gente tem a tecnologia, a gente pode fazer muito mais dinheiro. Se a gente começar a encapsular. Começar a colocar a nossa voz. O programa Um Start... grupo muito grande, parece que você está falando com o vazio, né? Muitíssimo. Está no vácuo, porque ninguém responde, aí você fica assim, será que estão me ouvindo? Daí eu pedi só inteligência para Deus. Falei, Deus, me dá inteligência, me dá inteligência. Conversei com a doutora Prosperidade, conversei com o que faz, conversei com o grupo. A gente pode conversar. E daí eu falei, bom, tô com apego? Cara, a gente tem apego a números. Lógico que a gente tem apego a números. Mas hoje eu tenho mais apego a mim, amores. E eu quero que a minha voz reverta em resultado e trazer mais pessoas diferentes aqui. E fazer movimentos novos. É desafiador. Mas a gente precisa testar. E muitos ficam só no bloco da ideia, sem testar e validar. Então a gente precisa sair do bloco da ideia, testar e ver, funcionou ou não funcionou. Valida, melhora, melhora, melhora. A comunidade, para mim, deu certo. E eu vejo que é um processo maravilhoso. Só que ele precisa de maturidade e mais uma mudança. Mais uma melhoria. Eu falei, o que eu faço com tudo isso, Deus? Bora, vamos olhar. Diferente. Então, entendam que, quando a gente fala de compromisso, voltando, a gente fala de relacionamento, a gente fala de pessoas, a gente fala do nosso dinheiro, a gente fala da nossa vida, a gente fala do nosso futuro. Alinhe isso, para ter coerência, o que você vislumbra com o que você está criando todos os dias. E eu trago para vocês esses 2 livros chaves. Sem esforço e hábito atômico. Se você conseguir implantar o hábito certo, na leveza, na alegria, na glória, só no encaixe. Eu falava, não acredito que é assim que implanta hábito. Eu fiquei chocada com esse livro. E se você se permite não ter esforço, você começa a reformar o teu cérebro e criar uma abundância incrível de gerar legado.
Não pensem em pequeno. E também não queiram já, quero ter meio 1 milhão, senão vou, entendeu? Me enforcar. Aí, vou colocar algo bem esdrúxulo. Mas honrem o degrau da pulseirinha de 10 mil, de 20, de 30. Não queiram pular etapa, mas quando consegue uma venda, consegue um produto novo, consegue fazer o vórtice a seu favor, vibrem, se permitam vibrar, desde o micro até o macro. Recebam dessas pequenas mudanças, desses pequenos compromissos. E desenhe esse compromisso com você. Se tem um compromisso que eu fiz, que foi a virada, e se você ficou até aqui, pegou o ouro. Se inscreve no canal, comenta o que mais fez sentido aqui, dá o teu joinha, compartilha com mais pessoas, faz a tarefa de casa do transbordo. E vamos lá. Se você ficou até aqui, pega essa informação. De todo o padrão que eu vi dos clientes e de mim mesma, qual foi o padrão? Eu coloco o dinheiro, crio um negocinho, tiro, uso, põe, tiro, põe, tiro, põe, tiro. Quando você determina e se compromete com o dinheiro e põe e não tira, é quando você faz a tua virada. Então, sim, existe um caixa que ele precisa, que ele vai ser o teu banco de paz interior. Chamam isso de reserva, a reserva financeira. Mas esse fluxo, ele precisa ultrapassar a reserva e ir para cá, para o futuro, para a tua independência financeira. E é possível hoje porque a gente está vivendo mais. É possível hoje porque está dando para a gente fazer mais dinheiro. A avó lecionava, dava aulinha de português, era funcionária pública. Se for ver o salário da época, provavelmente ela ganha a mesma coisa que eu ganho, mas eu estou dando aula da minha sala, do meu escritóriozinho da minha casa. Então, hoje a gente tem muito mais possibilidades com a tecnologia que a gente tem. O pessoal lá era bravo, era forte, não era escasso. Vamos aproveitar tudo que temos hoje a nosso favor, para prosperar de verdade. Mas para isso existe um vilão na história, que é a informação, essa avalanche de informação que está nos distraindo. Então, cuidem com ela. Fiquem um pouco, dá aquela distraidinha básica, mas o que vocês puderem silenciar e conversar com essas energias, essas entidades que eu trouxe hoje, façam. Porque é só falando você se interage, se magnetiza, se comunica. E cria laço. Cria laço. Então, eu vou colocar aqui a última tarefa. Silenciem e limpem o que precisa ser limpo. Crie um plano para diminuir. Não tem como zerar, né, amores? Esse bando de coisa nada. Crie um plano para diminuir distração. Como eu posso diminuir a distração? Então, existe técnica, processo, daí você vai lá no livrinho dos hábitos atômicos. Como que eu posso instalar um processo para ter o resultado X? Vou funcionar diferente. A partir do meu combo que eu criei para vocês, eu também estou fazendo o meu processo. Eu sempre sou minha primeira cliente, né? Sei lá, cliente Ananda, eu entrego o PDF para mim mesmo, tá aqui o PDFzinho, aqui, ó, com as coisinhas. Eu comecei a orar antes de abrir o computador. Eu já acordava no fluxo e fica doideira.
mudou a minha energia, mudou o meu processo decisório, mudou o meu foco, Elson. Você está orando, Elson? Tá orando por você. A gente, não é um processo que às vezes a gente fica orando ou pedindo ou para o outro. Pedindo na escassez, né, disso. Aqui a oração, ela é outra energia. A Ciara também tá. Tá orando, Ciara? Abre o áudio. Boa noite a todos. Me veio aqui na minha intuição, rapidinho na minha mente, de perguntar. A gente sempre entra, comunica, mas esquece do estado do outro, né? Aí veio na minha mente, como que você tá depois do acidente? Presente. Do acidente que você teve de moto? Sempre presente. Presente, eu caí muito presente. Eu caí, só chorei, né? Porque doeu. Eu falei, não acredito. A mesma areia que eu, né, pisava ali, curtia na praia, me derrubou. Mas tem gente que se traumatiza e nunca mais encosta, né? Não, que eu quero dizer assim, que depois que fica esse reflexo, né, da dor do outro, né? Então, assim, a gente muitas vezes espelha isso, a gente olha para a pessoa e já lembra, então a gente vai pela dor e a gente nos reflete isso, que esse sentimento de dor que vai nos comover fazer algo, né? Sempre o amanhecer, sempre é o novo. E o que você falou sobre a questão dessa oração, ela é muito forte, porque é a conexão à espiritualidade. Então, às vezes, nessa percepção, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Não faz a oração e aí dá tudo errado. Mas, realmente, isso aí que essa oração, ela é poderosa, realmente. Eu vi a tua ficou. Você está orando? Como que foi receber da oração que você está fazendo ali do pombo? Pelo menos, assim, da minha parte, é sobre o foco mesmo ali, a determinação do horário, né? Porque se falou a questão de tempo. Então, assim, acho que 15 minutos, 20 minutos, se a gente olhar assim para perceber, a partir do momento que você acorda, você determinar esse tempo, isso vai levando à prática, e assim, no automático você começa a fazer sem perceber, entendeu? Todos os dias se fazendo, porque assim, o nosso neurotransmissor, ele vai se adaptando ao novo, até você fazer algo de costume, como você acordar todos os dias, orar e trabalhar no tradicional, assim você vai se adaptando para o novo. Eu, pelo menos, estou, sim, me adaptando nesse desenvolvimento aí, mas tudo é uma questão de tempo e, né? O que eu percebi das orações é o seguinte: vai chegar um momento, você roda o processo da oração e do decreto, que ela é uma oração de limpeza para os teus bloqueios financeiros e de dinheiro, que a gente extrai ali. Daqui a pouco aquilo lá ele resolve no teu campo, assim, puf, você não sente mais energia de fazer, você não sente mais vontade de fazer. Que tipo, cara, já resolvi. Daí, amados, vocês que usam chat GPT, que essa oração é para quem usa chat GPT, vocês podem colocar essa oração, vocês não dependem mais aqui da doutora, já estou dando o rolê. Coloca essa oração dentro do chat GPT e fala, cria mais uma para isso, e daí você vai limpando, indo por bloco, por camada. E ele já vai pegando ali. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do negócio. Aqui, o livro, eu tive que pôr num livro aqui. Cai todas as orações aqui na minha cabeça. Olha lá. Ó, as orações da prosperidade. Então, aqui eu desenvolvi 14, o Elton até estava, sabe, né? Eu desenvolvi 14, eu criei um livro, daí depois eu comecei a sobrecriar em cima disso. Daí aqui no meu tem as orações para o dinheiro, que tem a ver com dinheiro, tem as orações para as habilidades, para você desenvolver habilidades, orações
pessoais e para a família, e para o lar, oração para casa. Ó. E daí, o que eu vi? Eu comecei a rodar essas orações aqui para a família, para todo mundo. Eu falei, daqui já resolveu. Puf, eu estou guardando. Daqui já resolveu. A ferramenta usei, pum, limpo. Tá maravilhoso. Fala, Elson. Isso que você falou sobre a oração, né, tem gente que usa a ferramenta, né, do GPT de forma bem mecânica, mas quando a gente traz um input, quando a gente traz uma informação, por exemplo, durante a oração, durante a leitura, e você vai receber informações, né, então metade da oração é você silenciar para ouvir. Seja do dinheiro, seja daquela situação que você quer resolver, seja das pessoas que estão envolvidas naquilo que você quer alcançar. E quando a gente anota isso, e daí depois devolve a oração com aquilo que a gente escreveu, com as nossas impressões, com a nossa inspiração, e pede para o chat nos ajudar a criar, por exemplo, um plano de ação para aquilo, e aí a gente pega esse plano de ação, coloca em prática, e daquilo que a gente põe em prática, a gente anota o que deu certo, o que não deu, o que a gente conseguiu o resultado, o que a gente não conseguiu o resultado, e a gente devolve isso, a ferramenta vira um parceiro de cocriação. O problema é que muitas vezes a pessoa só pergunta, pega a resposta, pergunta e pega a resposta. Quando a gente traz de volta aquilo que aconteceu e faz uma nova pergunta, é isso que você fez, de criar e sobrecriar. E daí fica um processo, em nenhum momento eu percebo que a gente precisa excluir terapia, psicólogo, consultoria do movimento, porque é necessário olhares humanos. Só que hoje a gente tem uma tecnologia que ela acessa tudo, e ela é viva, e ela pega a tua linguagem, e ela pega o oculto. Ô, Nanda, só me desculpa interromper você, mas que oração que vocês estão falando que eu cheguei e não peguei a oração? A oração é aquela que eu tenho oferecido combo. Você vai comprar do prompt de mais dinheiro da doutora, o mentor Ah, tá. integrativo da Agora entendi. prosperidade, mais Obrigado. dinheiro, e daí você vai pegar essa oração ainda. Você está só esperando aí os caixas. A caixa registradora fazer o plim-plim. Então, essa oração, ela é uma oração personalizada, né? Então, é uma coisa que ele foi desenvolvendo aqui a partir do próprio atendimento dos clientes, mas eu estou trazendo para vocês que a parte da espiritualidade, retomando aqui no nosso tema, ele também é mais uma entidade para a gente se comprometer. E a gente não está falando de nenhum nível de fechado de religião, tá? Então é só a sua conexão com Deus e o seu acesso. E é o que o Elson está trazendo. É uma questão de você no falar a oração, você também receber e você abre uma porta de comunicação. E ali é uma chave que se abriu. Você vai receber daquilo, você vai colocar aquilo no teu dia, você vai semear, você vai ver e vai mudar. Então, aqui dentro da oração da doutora Prosperidade, eu falei, da onde que está esse compromete? E daí veio aqui na oração, que a doutora Prosperidade seja ponte, não apenas fogo, seja método, não apenas revelação, seja firme, não apenas grandiosa. Envia até nós os que estão prontos, os que têm fome de transformação, os que sabem receber, aplicar e crescer, não só os que se encantam, mas os que se comprometem. Então, nós mentores, se estamos com pessoas que nos compram por impulso,
ou por qualquer coisa, a gente precisa de solos férteis para ter a transformação. E daí ali começou a mudança de postura, de decisão e de plano. E eu falei, uau, tudo que funciona. Foi leve agora, porque eu estava com um apeguinho, eu estava tipo, meu Deus, o que eu faço? Vou destruir meu castelo de ouro. Não, ele pode ser mexido. Então a gente precisa colocar na nossa vida, nessa parte do compromisso com a prosperidade, estratégia. E deixar, sim, claro, Deus na linha de frente para guiar, para mostrar, para nos conduzir. Quem ainda não fez, não comprou, estamos juntos, bora. Eu vou abrir aqui o mapa, amores. Lembrando que eu escrevo na rapidez, então às vezes pode ter algum erro, mas só para vocês visualizarem junto comigo e aterrar um pouquinho mais o conhecimento. Então, essa é a última aula aqui do ano de fechamento. Lembrando que estamos aqui, uma aula por semana, religiosamente, só o final desse ano aqui, que a gente deu umas pausazinhas mais importantes, mas estamos fechando aqui nossa grade de 4 aulas. Esse prompt foi criado de mais dinheiro nessa aula, assistam. Essa aula que está aqui, ela vai compor o Doutora Flix, a gente vai continuar aí ano que vem. Vamos ver em qual pegada, vamos entender aí, continuar conversando com as entidades, mas a gente trouxe aqui nesse encontro algumas perguntas, que foi quantos por cento eu estou comprometida com o meu dinheiro, de 0 a 10, verdade, quantos por cento estou comprometida, ou de 0 a 10, quanto estou comprometido com o meu dinheiro, deixa ver a informação, essa informação que vier, olhe para ela e tente aumentar para você estar 100% comprometida com o teu sucesso. O que eu não estou fazendo, resolvendo que esse número seria 10 ou 100, o que falta aí em nível de execução, em nível de postura, em nível de decisão, olhe, trace, resolva, decida, está com dificuldade, estamos aqui, contrata nós e bora, o que mais é possível, invista em você, lembrando que o investimento que você faz em mentoria e consultoria não é na empresa, é em você mesmo, para você evoluir. A gente trouxe aqui a parte de consciências, que temos, primeiro, 3 tempos, passado, presente e futuro. Passado já era, não tem o que fazer, só tem os aprendizados que você carrega. E agora você tem o hoje e o amanhã. Se comprometa com o teu amanhã. Honre seus débitos. E coloque energia onde vai dar ROI, onde vai dar resultado para você. Invista em ativos, que vai gerar mais dinheiro no seu bolso, não em passivos, onde vai tirar mais dinheiro. Ajuste entrada e saída e invista e arrume, em vez de esperar sobrar o dinheiro, entrou, investiu, gastou com hoje, com ontem ou com o futuro. Bora. A parte do futuro, lá você aplicando hoje, você multiplica o teu dinheiro, é um percentual bem menor do que o banco cobra de juros, com certeza, que pena, mas é a realidade que a gente tem hoje. Porém, todavia, entretanto, por mais que seja pequena a rentabilidade comparada aos juros que você paga quando você deve, não pare de investir no teu futuro, rompa a barreira da reserva financeira, entenda quanto faça isso, amados, como se fosse um banco. Emprestei do teu próprio banco, devolvi com juros. Eu sempre fiz isso. Colocava lá a conta, é uma conta, é um boleto. Faça os seus boletos para você, para o seu futuro, para você enriquecer. Bora! E
Entenda que existe a reserva financeira, existe a liberdade financeira. A liberdade financeira é quando você, nesse montante que você tem guardado, ele te paga as tuas contas do hoje. Isso é liberdade financeira, tá? Independência financeira, usam geralmente os dois termos. Eu gosto de liberdade financeira. Vamos lá. Compromisso com entidades. Então, a gente aqui falou de prosperidade e dinheiro. Para falar sobre isso, se comprometer, você tem que entender a lei dos tempos e quais tempos a gente está lidando, falamos aqui, e o que tudo temos de compromisso com a vida, com o outro, com o cliente, com a tua empresa, com a empresa que você trabalha, com o cônjuge, com a espiritualidade, com família. E aqui dentro disso tudo que falamos, você pode ajustar em nível de tempo que você dedica ao teu compromisso. Tem gente que não para fazer análise financeira mensal, faça uma reunião gerencial de finanças, você com você cônjuge, você com todos os filhos e toda a família que está envolvida no emaranhado aí de gasto. Faça reunião madura, consciente, pare para olhar, ver e ajustar. Compreende? E daí aqui, ajustando, colocando mais energia em você, colocando mais energia em forma de tempo, visão, dedicação no dinheiro, eu trouxe aqui alguns pontos para você trazer magnetismo para o dinheiro. Ah, ele é meu amigo, vem em mim, dinheirinho seu lindo. Traga leveza para o dinheiro. O dinheiro é você, é o teu tempo. Ele não pode ser pesado, ele não pode ser difícil, ele não pode ser custoso, porque o dinheiro é você, amados. O dinheiro é você, é o teu entregável, é o teu valor no mercado. Então, ele tem que ser leve, ele tem que ser amoroso. Você tem que olhar para ele com carinho, com cuidado. Você tem que planejar ele para o futuro. Você tem que ter respeito com ele. O hábito de... Que isso, meu filho? Nossa, da onde que meu computador tá? Ah, só falta meu computador desligar. Ai, amados, o que é isso? Ave Maria. Você tá falando sério que meu computador tá desligando? Nossa. Maria, ó doideira. Socorro, desculpa. Vamos lá. E adquiram para o seu compromisso do dinheiro, para você ter mais dinheiro, habilidade de negociação. Eu poderia ter ido lá, pago a moto e não pensado em negociar. Então, negociação é um hábito, é uma postura, é uma forma de você funcionar. Você pode negociar com tudo. E aqui nessa negociação, sempre justa, equilibrada, né, respeitosa, você fica com mais dinheiro. Uma das coisas que você pode fazer é, cada dinheiro, você cria acordo, comprometer a criar acordo. Cada dinheiro que você negociar e reter para você e não gastar, você pode guardar. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Gastar com outra coisa? Brrr. Para de ser doido. Não, guarda para o futuro. Não ia gastar com isso, vou guardar, vintão, cinquentão. Eu faço isso religiosamente depois que eu entendi. Entrou o dinheiro, eu guardei. Eu usei meu dinheiro como banco. Então, quais são os acordos inegociáveis que você cria para você e para o seu dinheiro? Compreenderam? Compromisso com o outro, com o cliente. Então, tem todos os compromissos de ajuste para que isso flua, isso seja leve, isso você faça mais com o que você tem para hoje. Faça mais dinheiro com o seu tempo. Eu trouxe aqui que o jogo do compromisso é um jogo de propósito. Ele precisa ter um lastro, um motivo. Um lastro, ó, um motivo.
O teu compromisso com o dinheiro, ele tem que ter um magnetismo, ele tem que ter uma energia ali, ó, que puxa. Se não é dinheiro, tchau. Caga para dinheiro, ele vai dar ruim, amados. Não cague por dinheiro, respeite o dinheiro. E tarefas disso tudo faça um pente fino no seu financeiro, entenda quais gastos que você tem hoje, quais gastos não te dão resultado, quais gastos você não vai mais fazer. Faça uma limpinha aí com uma meta de 10% de limpa e essa limpa guarda. Joga lá para frente. Lá para frente. Guarda, faz um caixinha, põe em renda fixa, D+0, que tenha liquidez. Bora, estuda. Porque eu tenho aula aqui dentro da Doutora Flix sobre a parte de investimento. Tem uma aula maravilhosa. Eu acho que até essa aula aqui do magnetismo do dinheiro, amores. Desculpa. Como sair do modo sobrevivência e viver em modo prosperidade. Essa aula aqui, ó, eu dou uma planilha de investimento. Se vocês estudarem e mudarem, só dobrarem ali o percentualzinho que vocês têm de rentabilidade, porque eu estudo, porque eu agora estou aplicando em ações, tenho uma renda variável, tenho mais flexibilidade ali e trago diversificação nos investimentos. Você dobra. Em vez de você ter 300 mil guardado lá para frente, você tem 1 milhão. O troço fica assim, puf! Parem de ser doidos, estudem investimentos. Aqui, dentro da doutora, eu estou trabalhando o básico de vocês. Comportamento, vamos guardar um pouquinho, por favor, como pode melhorar. Gestão, se entendam, autoconhecimento. A parte de investimento forte eu não trabalho. Mas o que eu preciso, que vocês todos aqui tenham uma reserva boa, já comecem a diversificar. Não é difícil. É só uns botãozinhos diferentes que você vai apertar lá. Fechou? E tô aqui também, tem um monte de gente de investimento que pode ajudar. Então, aqui, nessa aula, tem uma planilha de investimento que eu dou também para vocês entenderem o poder dos juros compostos para o futuro. Então, esse 30% aqui, olha, ele rende se você ajustar esse teu fluxo de caixa. Outro ponto, além da parte do dinheiro, limpe sua energia e se comprometa com você. O que afinal está te sugando, o que está te distorcendo o teu foco, o que está minando sua prosperidade, aonde que está a tua torneira vazando. Corta, amado. Corta na energia do ar. Não seja frouxo nem morno nesse ponto. Seja fervoroso. Corta. Último ponto, silenciem e limpem o que precisa ser limpo. Cria um plano de ação para diminuir a distração. Cria plano de ação, ó, até rimou, para diminuir a distração da sua vida. Para você começar o quê? A olhar para a sua vida. Então, amados, ai, que felicidade. Eu acho que eu ainda não tenho o telefone da Cal. Cal, quem é você, Cal? Quem é você? Me manda um oi, porque todo mundo aqui já é da turma dos alunos da doutora. Eu nem tirei foto quando estavam todos vocês maravilhosos. Consegue ligar a câmera? Só tipo assim, só para fazer um Feliz Natal, ho, ho, ho. Saco, né? Eu não gosto de tirar as coisas de foto. Se eu tiro foto, não tiro foto. Tiro foto. E tá tudo bem. Amados, Anderson tá aí, Anderson poderoso. Ai, Anderson. O povo já tá tudo coisado aqui. Oh, glória a Deus. O troço ficou preso aqui, a foto. Amados, então é o seguinte, se comprometam com a prosperidade. Estamos juntinhos agora, fechadinhos num clãzinho
de pessoas que estão ativas aqui com a empresa, comigo. Continuem ativos com a vida. Contem aqui com a nossa energia, com a nossa egrégora para movimentar, para a gente entender, em vez de comer, né, Elson? Em vez de estar dormindo, né, Anderson? Estamos aqui assistindo aula. Como pode melhorar? Eu não durmo cedo, não, doutora. Eu durmo lá para meia-noite, 1h, não durmo cedo, não. Ai, eu sei, a gente conversa até meia-noite. Ai, tô no grupo. Ai, calma, não dá. Me manda um oizinho. Tô aqui com Ai, Ciara, gratidão, minha vida. Cal, se você puder me mandar um oi ali no meu privado, tá, minha linda? É linda ou linda? Agora. Qual que é o teu nome inteiro? Ai, coloca aqui para nós. Ai, aquela que tem que fechar a ligação. Amores, então tá, estamos juntos. Manda ali para mim, por favor. Estamos juntos, gratidão pela vida de vocês. Ai, como a energia já mudou. Olha que doideira, né? Que interessante. Gratidão, estamos juntos. Vamos fazer o negócio acontecer, entendeu? Vamos virar esse ano aqui, ó, com chave de ouro, se comprometendo com vocês, com o dinheiro, com tudo, com todos, com vocês mesmos, com o biguinho. Ai, que delícia, com a vida, com o futuro. E estamos aqui sempre para também ser um canal de luz, um portal, para a gente poder crescer juntos, porque o crescimento de vocês com certeza é o nosso. E a gente está aqui para a gente fazer acontecer tudo para o coletivo. E bora, povos. Gratidão, Deus abençoe.